Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Informações importantes direto do treinamento que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante, porque teve uma lesão importante de um jogador titular no time do técnico Roger Machado, um retorno também muito importante às vésperas e pensando, é claro, no Clássico Grenal da próxima semana, e tem outras informações importantes. O jogador que está perto de deixar o Internacional, o zagueiro que o Roger pediu para a direção que contrate, porque ele está sim se agradando muito deste jogador, um valor milionário investido pela gestão do Inter, que foi recorde, inclusive, no balanço que foi divulgado hoje, e as palavras de Rocher sobre, sim, o clássico contra o Corinthians no sábado. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando com essa barbada lá na KTO. É 20% de free bet, não perde tempo. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, tá certo? Gente, vamos lá, o Inter segue a sua preparação para encarar o Corinthians sábado, depois de amanhã, dia 5 de outubro, às 7 da noite, lá na Neoquímica Arena. Uma rodada do Campeonato Brasileiro que começou nesta quinta-feira, vai rolar na sexta amanhã, tem jogo do Grêmio, amanhã rival do Inter, e sábado jogo do Internacional. Tudo isso porque tem eleições aí em todos os estados e municípios, capitais, enfim, do Brasil no domingo. Por conta disso, a rodada começa na quinta e termina no sábado. Bom, para esse jogo contra o Corinthians, tá? O Internacional que vem num momento muito bom, são 6 vitórias e 2 empates nos últimos 8 jogos, 8 jogos de invencibilidade, com destaque, protagonismo, jogando bem. O Inter vem se encontrando aí desse meio para o final de ano de 2024. Mas o Inter vive expectativas para esse jogo contra o Corinthians acerca de 3 situações: Rocher, Vitão e Bruno Tabata. Esses 3 jogadores, tá, gente, na reapresentação, eles não trabalharam com o grupo. Eles foram, e foi informado pelo Inter, que eles ficariam na academia fazendo um trabalho de controle de carga, um trabalho físico. Depois, na terça-feira, na reapresentação, o Tabata e o Vitão apareceram no gramado para fazerem leves corridas. Desde então, quarta, ontem e hoje, o Vitão foi o único que apareceu nas imagens do Inter trabalhando normalmente com bola com o restante do grupo. Ou seja, o que tudo indica, o único que está treinando desses 3 é o Vitão. O Rocher e o Tabata não tem nada que indique que eles estejam trabalhando, mas também não tem nada que indique que eles tenham algum tipo de lesão. Pode ser um desgaste maior e quem sabe os dois serem poupados pensando no Grenal? Não dá para descartar, mas até o momento não há retorno sobre essas 2 situações. São 2 dúvidas, o Rocher e o Bruno Tabata. As outras situações, tá? Mercado e Rogel estão no departamento médico, assim como o Borré, são os 3 jogadores no DM, o Mercado vai fazer uma cirurgia, o Rogel e o Borré devem voltar no Clássico Grenal, os 2 com uma lesão na posterior da coxa direita, e o Fernando, que está suspenso porque levou o 3º amarelo no último jogo, não joga contra o Corinthians, deve voltar no Clássico, porém, vocês vão lembrar que o Fernando saiu sentindo no jogo contra a equipe que enfrentou o Internacional no final de semana. Me deu um branco aqui. O Inter encarou o Vitória, da Bahia, na vitória por 3-1 no final de semana no Beira-Rio. O Fernando saiu sentindo e ele teve diagnosticado uma lesão na panturrilha. O Inter ainda não divulgou oficialmente, mas isso já é falado e confirmado nos bastidores. Conversei com pessoas importantes, ele está completamente de molho. E eu até vou trazer um vídeo sobre bastidores do que envolve esse cuidado que o Inter tem com o Fernando amanhã, provavelmente, aqui no canal, tá? Geralmente para essa lesão de panturrilha, que é uma lesão muscular, são 2 a 3 semanas, tá? De recuperação. Pode ser 2, pode ser até 3. O Inter deve deixar ele 100% pronto pro Clássico, tá? Do dia 19. Tem ainda 16 dias para isso. Então, Fernando tá lesionado, o Inter ainda não comunicou. Resumindo, Rocher e Tabata dúvidas, Vitão já voltou a trabalhar, Mercado, Rogel e Borré no DM, e agora se junta a eles o Fernando, que já não poderia jogar contra o Corinthians. A tendência é que, tirando o Mercado, todos esses estejam no Grenal. Rocher, Vitão, Tabata, Rogel, Borré e Fernando. Falando do Rocher, que eu citei, o goleiro uruguaio do Inter, ele deu uma entrevista muito interessante para os canais de comunicação do Inter hoje. Ele fez uma live no Instagram do Internacional hoje,
para responder algumas perguntas da torcida do Inter. Um movimento da comunicação bem interessante do Internacional. E ele falou sobre esse momento do Internacional, dizendo que o time está muito bem, que a equipe está trabalhando bem nos últimos dias e nos últimos jogos, e sabe que o jogo de sábado contra o Corinthians é sim importante para o Inter. Tanto que ele diz, sabemos a história destes últimos anos, é um jogo que motiva a gente para dar um extra nesta partida. Claro, envolvendo toda a rivalidade que se criou, 2005, a final da Copa do Brasil de 2009, se cria uma rivalidade, tá, nacional já entre Inter e Corinthians, e o Rocher tem noção disso e sabe que é um jogo importante nesse sentido para o Internacional. Gente, indo para fora das quatro linhas, tá? Uma informação importante. O Inter divulgou no seu portal de transparência hoje o balanço dos custos do futebol nos primeiros 6 meses deste ano de 2024. Ao todo, o Inter gastou 131 milhões e 200 mil reais. Futebol masculino, futebol feminino e categorias de base, tanto do masculino quanto do feminino. Se a gente pegar isso, 131 milhões e 200 mil reais em 6 meses, dá uma média de quase 22 milhões de reais por mês, nesses 6 primeiros meses do ano, de janeiro até o mês de junho. E isso é importante porque o total previsto para a temporada de 24 está em 226 milhões, quase 227, 226 milhões e 900 mil reais. Ou seja, dentro desse orçamento o Inter teria mais 95 milhões e 700 mil reais para gastar entre julho e dezembro do que foi previsto no seu orçamento. Só que o mais interessante é que esse é o valor mais alto que o Inter investiu nos primeiros 6 anos, tá? Comparado com os últimos anos. Olha só, em 2020, nos primeiros 6 meses, de janeiro a junho, o Inter gastou 91 milhões, quase 91 milhões e 100 mil, tá? Dá 87.774 reais. Uma média ali de 15, tá? Uma média de 15 milhões por mês. Em 2021, 93 milhões e 278, uma média de 15 milhões e meio por mês. Em 22, 102 milhões, é o valor que chegou mais perto desse ano de 2024. 102 milhões e 400 mil reais investidos nos primeiros 6 meses no futebol, entre masculino, feminino, categorias de base no masculino e no feminino. E em 23, 87, é o menor dos últimos anos. E é o ano que o Inter melhor se deu esportivamente também dos últimos anos, talvez. E esse ano, 131 milhões, então, o investimento mais alto dos últimos anos que o Inter fez nos primeiros 6 meses da temporada. Gente, agora eu quero falar sobre 2 situações envolvendo o elenco do Internacional. A primeira delas, tá? Fabrício, o goleiro de 38 anos, que foi destaque no Nova Iguaçu no Campeonato Carioca da última temporada, veio às pressas para o Internacional porque o Rocher estava com lesão naquela fissura na costela, o Ivan recém tinha lesionado o joelho, eram 2 goleiros fora, só tinha o Antony ali para jogar, veio às pressas, veio porque o Inter precisava e era a chance da carreira dele, até teve um certo destaque jogando como titular em algumas oportunidades. O Inter vai ter que optar entre Fabrício e Ivan, e a tendência, pelo que eu vi no bastidor, é que opte pela permanência do Ivan, que está já recuperado da lesão de LCA, está treinando já normalmente, ainda não voltou a ser relacionado, a jogar, talvez aconteça agora nas últimas rodadas do Brasileirão, ou só para o início do Gauchão do ano que vem e na pré-temporada. O Fabrício tem um contrato até o final do ano e um salário irrisório, na casa dos 40, 50 mil reais. E ele não deve ficar no Internacional, a tendência é que o Inter opte por ter para o ano que vem Rocher, Antony, o Ivan, que está voltando da lesão, e o Cauã Jesus, que é um goleiro da base do Inter que tem treinado nos profissionais e às vezes até integrando lista de relacionados e ficando no banco de reservas. Fabrício, olha, a tendência é que não fique no Inter para o próximo ano. Inclusive eu gravei um vídeo sobre quem fica e quem sai do Inter. É o vídeo da tarde, eu dei minha opinião também, fiz um tier list ali separando por uma lista. Olhem depois que terminar esse vídeo. E para fechar, uma informação do meu parceiro Alexandre Ernst, tá? Do Voz do Gigante, de que o Roger tá gostando e se agradando muito nos treinamentos com o garoto Vitor Gabriel, que veio para a base do Inter ali no mês de março, abril, do Sport, onde ele era zagueiro de origem e se tornou lateral esquerdo. Ele veio como lateral esquerdo para o Inter. O Inter começou a dar uma olhada nele como zagueiro, que é a posição de origem dele, e gostou. E ele foi ficando, estava jogando no sub-20 como zagueiro, subiu agora na necessidade pela lesão do Rogel e do mercado, e ele não pertence ao Inter, ele está emprestado pelo Sport Recife. Então,
o Roger, na informação do Ernst, teria pedido para a direção para segurar ele. Seja renovar o empréstimo com o Sport, a gente sabe que o Jorge Andrade, que é o diretor-geral da base do Inter, tem uma ótima relação porque trabalhou no Sport, na base e no profissional, ou mesmo que seja comprar o Vitor Gabriel. Isso já teria sido pedido pelo Roger nessa informação do Alexandre Ernst e é uma informação bem importante. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.